Boa noite, boa noite, boa noite. Você que está chegando, você que vai chegar, você que vai ver agora, você que vai ver depois. Sejam bem-vindos a Modeladas. Sejam bem-vindos à Olaria de Deus. Mas hoje nós vamos falar sobre uma mulher da Bíblia chamada Raabe. Raabe, escreve aí embaixo para mim, gente, Raabe. Quantos aqui não conhecem a história de Raabe? Faz assim, põe uma mãozinha ou fala assim, eu. Porque tem gente que não conhece a história de todas as mulheres da Bíblia. O nosso objetivo aqui, gente, é entender que existem mulheres que fizeram história, que viveram a história e que seus nomes foram contados no livro da Bíblia. Né? Essas mulheres, elas não eram mulheres perfeitas, elas não fizeram tudo certo, mas foram mulheres que perseveraram. Foram mulheres que perseveraram até o fim. Então, só por causa disso elas são modelo para nós. Né? Elas são modelo porque não desistiram, porque creram, porque erraram, se arrependeram e nos inspiram. Muitas dessas mulheres que nós estamos estudando, nem nome a Bíblia cita, né? Não cita o nome, né? Muitas delas foram mulheres sem identidade, mas que marcaram tanto a história que seus nomes foram escritos no livro da Bíblia, né? Mas essas mulheres, elas já passaram. Hoje somos nós, é através de nós que Deus quer marcar essa geração. Deus quer fazer de nós mulheres, não mulheres perfeitas, porque a perfeição é um engano de Satanás, sabe? Às vezes a gente fala que a gente quer ser perfeita, mas eu entendi que a perfeição é algo que o inimigo tenta colocar no nosso coração para quê? Para que a gente queira ser mais que Deus como Ele quis ser. Porque só existe um perfeito, e esse perfeito é Deus. Sabe, Jesus, ele está aí, através do Espírito Santo, para nos aperfeiçoar. Mas a própria Bíblia diz que só seremos perfeitas quando o perfeito vier. Então, para de querer ser perfeita. Essas mulheres não entraram para a Bíblia. Por quê? Caiu, Keila? Machucou? Caiu a sua net, né, amor? Então, essas mulheres não entraram para o livro da Bíblia porque foram perfeitas, mas porque tiveram uma história de não desistir, uma história de perseverança, uma história que inspira até hoje. E por isso nós vamos contar e trabalhar em nós através dessas mulheres, para sermos moldadas e modeladas por ela. E hoje nós vamos falar sobre a vida de Raabe. Gente, quem era Raabe? A história de Raabe, ela está descrita no livro de Josué, capítulo 2, do verso 1 ao 24. Raabe, a Bíblia nos conta que Raabe era uma prostituta. Isso mesmo. Raabe era uma prostituta. Ela morava na cidade de Jericó. A casa dela foi construída em cima das muralhas de Jericó. E essa mulher, eu gosto de brincar, né? Que Raabe é a mulher que vivia em cima do muro. Literalmente, Raabe vivia em cima do muro. Né? Ela era uma prostituta, ela era dona de um prostíbulo, ela tinha uma casa de prostituição. E foi nesse cenário, né? Nessa casa de prostituição, que um propósito de Deus se cumpriu. Você sabe qual que era o propósito de Deus através da vida de Raabe? Você sabe qual era? Se você sabe, escreve aqui. Escreve para mim, qual foi o propósito de Deus com a vida de Raabe? Fala aí para mim, gente, não precisa ter medo. Essa história é surpreendente, sabe? Deus, quando ele tem um propósito, gente, ele move céus e terra para que esse propósito aconteça. Deus tinha um propósito com a vida de Raabe. Ele tinha um propósito através, né, da vida dela e na vida dela.
assim como Deus também tem um propósito para realizar na sua vida e através da sua vida. Quantas sabem que Deus tem um propósito para realizar em você e através de você? Raabe era a mulher que vivia em cima do muro. Era uma mulher, aos olhos do mundo, era uma mulher totalmente desqualificada. Por quê? Porque ela era uma prostituta. Ela era uma prostituta. E o seu nome, Raabe, significa altivez, orgulho, arrogância e insolência. Além dela ser uma prostituta, o nome dela significava altiva, orgulhosa, arrogante e insolente. Se a gente for analisar, segundo a palavra, Provérbios, no capítulo 5, versos 3 ao 5, quem ouviu o áudio de Provérbios hoje vai estar por dentro do que eu estou falando agora. Que fala da mulher imoral, conselhos contra a mulher imoral. Raabe era uma mulher imoral. E segundo o que é narrado em Provérbios 5, do verso 3 ao verso 5, uma mulher imoral, ela tinha um destino na vida. E esse destino era o sofrimento e a destruição. Porém, quando Deus olha para essa mulher, Deus tem um plano, Deus tem um propósito com ela. E independentemente da história de vida que essa mulher teve até o momento narrado aqui na Bíblia, uma história de prostituição, uma história de imoralidade, uma história de pecado, uma história, sabe, de ser totalmente, estar totalmente fora, vamos dizer assim, né? Da qualificação para ser uma mulher de Deus. Deus, ele teve um propósito. Deus teve um propósito com a vida dessa prostituta, com a casa de prostituição que ela tinha e através da vida dela. Né? A história nos conta que Josué havia mandado espias para espiar Jericó. Sabe? E quando esses espias chegaram na cidade de Jericó, eles foram se hospedar na casa de Raabe. Eles foram se hospedar no prostíbulo. Eles foram se hospedar na zona. Porque nesse lugar seria um lugar improvável deles serem procurados. Porque eram homens de Deus. Porque eram homens israelitas. Mas eles foram com uma missão. Qual que era a missão desses espias em Jericó? Espiar a terra. Para que eles pudessem levar um relatório a Josué. Porque o objetivo que eles tinham com a cidade de Jericó era tomar a cidade de Jericó, destruir a cidade de Jericó. E naquele cenário, sabe? Naquele cenário, naquela casa, através daquela mulher, daquela prostituta, sabe? Deus ia fazer algo tremendo e algo poderoso. E quando nós olhamos para a história dessa mulher, Raabe, a altiva, a orgulhosa, a soberba, a insolente, a arrogante, nós vemos que apesar de todas essas péssimas qualidades, Deus tinha um propósito. Sabe, queridos, nós não podemos julgar as pessoas. Nós não podemos nos auto-julgar, porque Deus, ele tem um plano e um propósito para todo ser humano que respira sobre essa terra. Deus tem um propósito com a sua vida, independente da tua história, independente da sua condição, independente do teu estado, independente dos teus erros, independente dos teus pecados. Deus tem um propósito com a sua vida e através da sua vida. E aquela mulher que morava em cima do muro, que era uma prostituta, que tinha uma casa de prostituição, ela passou de prostituta a mulher de Deus, porque ela teve uma fé que foi uma fé extraordinária. Quem conhece a história de Raabe sabe, né, que a fé e as atitudes de Raabe mudaram a vida dela e mudaram a história dela. Sabe, tudo que Deus quer ver na nossa vida e no nosso coração é se existe uma fé que ultrapassa,
sabe? Que se sobrepõe a tudo aquilo que você já viveu na sua vida. Ei, Rô, seja bem-vinda. Ei, Jô, minha vizinha querida, seja muito bem-vinda ao Modeladas. Então, gente, Deus, ele olhou para o coração daquela mulher e ele encontrou algo extraordinário. Ele encontrou uma fé extraordinária. Fé essa que foi capaz de transformar a vida dela, que foi capaz de proteger a vida dela e que foi capaz de proteger não só a ela, mas a família dela e mudar totalmente a história. Amém? Raabe foi uma mulher que entrou para a galeria da fé. Como assim, gente? Ela era uma prostituta, ela tinha um prostíbulo, ela era taxada, ela era apontada. Sim, ela era tudo isso, mas foi dentro daquela casa de prostituição. Um lugar onde os viajantes, quando passavam por ali, se hospedavam, né? E tinha uma vida, né? E tinham um envolvimento com aquelas prostitutas. Mas foi naquele cenário, naquela casa, que Raabe começou a ouvir as histórias sobre o Deus verdadeiro. Foi naquela atmosfera de pecado, de prostituição, que Raabe começou a ouvir sobre o Deus vivo, sobre o Deus dos israelitas, sobre o Deus dos judeus. E ela começou, mesmo sem perceber, começou a ser injetado no coração dela uma fé tão grande, tão grande, tão grande, a ponto de, quando aqueles espias que estavam naquela cidade com um propósito, espiar a terra para destruir aquela terra, aquela mulher, por conhecer as histórias do Deus daquele povo e por ter começado a gerar no coração dela uma fé tão grande naquele Deus, ela foi uma peça fundamental para que aqueles 2 espias não fossem encontrados e não morressem naquele projeto, naquele intento, naquela missão que Josué deu a eles para realizar naquele lugar. Então essa mulher, ela foi uma mulher extraordinária. E a primeira coisa que eu quero que a gente medite nesta noite sobre a vida dessa mulher, que a gente aprenda com ela, é que Raabe era uma mulher de visão. Raabe, ela tinha visão. Apesar de ser taxada, apesar de ser uma prostituta, ela era uma mulher de visão. Morar em cima do muro era algo estratégico para que Raabe tivesse uma visão ampliada de todas as coisas. Jericó era cercado por um muro muito alto e muito fortificado. Mas o fato de Raabe, a prostituta, ter a casa feita em cima do muro, dava a ela a possibilidade de ter visão. Raabe tinha a visão dela ampliada. Ela olhava além das muralhas. Raabe, ela tinha, como eu disse, escutado muitas histórias sobre o Deus dos judeus. Ela sabia que os israelitas dominariam toda a terra de Jericó. Se você pegar o texto na Bíblia, em Josué 2, verso 9, você vai ver ela conversando com aqueles espias, falando: olha, nós sabemos que o Deus de vocês vão conseguir o intento, vão conseguir tomar essa cidade, e nós e todo o povo estamos com muito medo. Estamos com muito medo. Mas sabe, Raabe era uma mulher de visão. Mesmo sabendo e tendo a convicção de que Deus destruiria aquela cidade, ela não deixou que a circunstância à volta dela deixasse que o medo prevalecesse sobre o desejo do coração dela. Porque embora Raabe fosse uma mulher pagã, fosse uma prostituta, fosse uma pecadora, não fizesse parte da nação de Israel, não fosse uma israelita, sabe? Ela tinha fé o suficiente.
de que o Deus dos hebreus, que o Deus dos judeus poderia olhar para ela com um olhar de compaixão, com um olhar de amor e poderia dar a ela uma oportunidade de viver uma outra história. Que pudesse dar para ela uma oportunidade de não ser destruída por aquela circunstância. Por quê? Porque ela conseguia ver além da circunstância. Eu quero perguntar algo para você nessa noite. Você tem sido uma mulher de visão? Passando um carro aqui, gente. Você tem sido uma mulher de visão? Você tem sido uma mulher que tem visto além das circunstâncias? Sabe, gente, se existem coisas que querem nos aprisionar, são as situações que nos sobrevêm. Eu não sei qual a situação que você está vivendo. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Eu não sei qual é o cenário que você está vivendo na sua vida. Não sei em que área da sua vida é esse cenário. Mas se você for uma mulher de visão, você vai conseguir olhar além. Você vai conseguir olhar por cima da situação, por cima das circunstâncias. Como eu disse, Raabe não conhecia o Deus dos hebreus. Mas ela tinha escutado falar. E só pelo fato dela ouvir falar desse Jesus, desse Deus, foi o suficiente para ela ter fé e para ela acreditar que Deus poderia livrá-la da destruição, que Deus poderia livrá-la da morte, não só a ela, mas toda a sua família. Você tem sido uma mulher de visão? Ou você tem deixado que a circunstância à sua volta segue a sua visão e te impeça de ver aquilo que Deus tem para você? Que te impeça de ver aquilo que está além das muralhas, aquilo que está além do cenário que você está vivendo. Sabe, o nosso Deus é um Deus ilimitado, é um Deus que pode fazer muito mais e infinitamente além, por mais que as circunstâncias sejam improváveis. Raabe sabia que tipo de vida ela vivia. Raabe sabia que ela era uma pecadora, que ela era uma prostituta, que ela vivia uma vida dissoluta, que ela vivia uma vida de pecado. Mas nada do que ela tinha vivido até ali era maior do que a fé que havia sido gerada no coração dela, a ponto dela acreditar que Deus poderia livrá-la da morte. E ela acreditava tanto, que ela fez o quê? Quando ela ficou sabendo que aqueles espias estavam ali, hospedados naquela casa, naquele lugar, ela teve uma ideia. Ela falou assim para ela mesma: eu vou ajudar esses espias a não serem encontrados pelo rei de Jericó. Naquele momento, gente, aquela mulher tomou uma decisão. A decisão de sair de cima do muro. A decisão, sabe, de tomar partido em relação ao que é certo e não ao que é bom. Então, Raabe foi uma mulher de visão, uma mulher de um coração, embora fosse tudo que foi, ela tinha um coração extraordinário, a ponto de ter um coração sensível para ouvir falar de Deus e, pelo simples fato de ouvir falar de Deus, deixar que uma fé extraordinária fosse gerada no coração dela. E você tem sido uma mulher de visão? Ou você tem deixado essa circunstância aí, ó? É essa circunstância que você está vivendo. Esse seu casamento, sabe, que está como está. Sabe, você não consegue ver além. Você não consegue ver solução. Você não consegue ver saída. Quando você olha para os teus filhos, você fala: meu Deus, não foi para isso que eu criei os meus filhos, para viver nessa situação, para viver na prostituição, para viver nas drogas, para viver nos vícios. Não foi para isso. Eu consagrei meus filhos ao Senhor e olha hoje a situação que eles estão vivendo. Para de olhar a circunstância. Sabe, você que está passando por um momento de dificuldade financeira, para de olhar para as circunstâncias, porque maior é o Deus que te prometeu, maior é o Deus da promessa. Ele é grande, Ele é Deus o suficiente para mudar qualquer circunstância que você está vivendo. Qual é as circunstâncias que tem feito você perder a visão?
Raabe era uma mulher de visão. Raabe era uma mulher que sabia bem o que ela queria. Embora, sabe, as circunstâncias falassem não para ela. No coração, a fé que ela tinha falava sim. Você tem sido uma mulher de visão? Raabe, além de ser uma mulher de visão, ela era uma mulher corajosa. Era uma mulher de coragem. Gente, a coragem não é a ausência do medo. A coragem é o enfrentamento do medo. A pessoa ela não é corajosa porque ela deixou de ter medo, não. A pessoa ela é corajosa porque ela decidiu se posicionar. Posicionar em Deus, sabendo que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete, para quem tem fé, para quem crê, para quem confia nele. E Raabe, ela era uma mulher corajosa. Quando ouviram os relatórios sobre tudo que Deus havia feito pelo seu povo, os moradores de Jericó ficaram com medo. Se você olhar aqui no livro de Josué, no verso 9, olha só o que diz. Eu sei que o Senhor deu... Raabe falando com os espias. Eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Por quê? Porque nós soubemos que o Senhor secou o Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do Rio Jordão vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram os seus exércitos. E quando nós ouvimos essas coisas, nós perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. Raabe teve medo. Raabe teve medo. Por quê? Porque ela sabia quem era Deus. Ela sabia tudo que Deus tinha feito pelo povo dele. Gente, Deus, Ele é capaz de fazer qualquer coisa por você, porque você é filha, porque você é amada, porque você é desejada, porque você é projeto, porque você nasceu para prosperar. E Deus, Ele é capaz de fazer qualquer coisa, de mover céus e terra por aqueles que são seus. E Raabe, ela disse, nós estamos morrendo de medo. Nós estamos morrendo de medo. Porém, ela enfrentou o medo e ela pensou, se eu ajudar esses espias, se eu tiver uma atitude, sabe, de bondade para com esses espias, quem sabe o Deus deles não me poupe a vida, a minha e da minha família. Sabe, talvez o que está faltando para você mudar a sua vida, a sua história, ou o que está faltando para Deus mover na sua vida e mudar a sua história, é a coragem, é a ousadia. Saia desse lugar de comodismo. Sabe, Raabe, ela tinha recebido uma mensagem do rei. Sabe, uma mensagem do rei. Isso tá sendo falado aqui, no verso 3. Porque o rei ficou sabendo que o povo de Israel tinha enviado 2 espias para espionar a terra. E o rei ficou sabendo que eles foram hospedados lá, na casa de Raabe. E ele mandou uma ordem para Raabe. Olha o que o rei disse para Raabe. Alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Então o rei mandou a Raabe o seguinte recado. Os homens que estão na sua casa vieram para espionar toda a terra. Traga esses 2 para fora. Olha, Raabe tinha recebido uma ordem do rei dela. Por quê? Porque sabia que aqueles homens eram espias e que tinham ido espionar a terra com um objetivo, destruir Jericó. Mas Raabe, ela foi tão corajosa que ela decidiu desobedecer uma ordem do rei para obedecer aquilo que o rei dos reis tinha falado no coração dela. Olha que coisa poderosa. Olha que coisa poderosa. Mas sabe por que ela teve essa decisão? Porque Raabe entendeu quem era Deus de verdade. No verso 11,
ela diz assim para os espias: quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Nesse momento, Raabe reconhece o senhorio de Deus. Raabe reconhece a soberania de Deus. Queridos, Deus é soberano e aquilo que ele tem como projeto vai acontecer, queiramos nós ou não. Quando você reconhece Deus como seu Senhor, nada e nem ninguém tem mais autoridade sobre a sua vida. Quando você reconhece a soberania de Deus, o princípio da soberania de Deus começa a atingir o teu coração, nada e nem ninguém mais tem poder de governo sobre a sua vida. Quando Raabe entendeu que o Deus dos judeus era Senhor, ela entendeu a soberania de Deus, ela tomou posse daquilo. E aquela voz de autoridade do rei sobre ela não tinha mais valor. Ela optou por obedecer à voz do Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, e desobedecer à voz do rei de Jericó. Isso é uma chave poderosa. Quando nós entendemos a soberania de Deus, quando nós entendemos quem Deus é de verdade. Porque, queridos, há dois tipos de autoridade sobre as nossas vidas. A autoridade de Deus e a autoridade de homens. Acontece que a autoridade de Deus, ela é absoluta sobre nós. Mas a autoridade dos homens sobre nós, ela é relativa. O que significa isso? Esse é o princípio da soberania. Para com Deus, a autoridade de Deus para conosco é indiscutível. Você não pode discutir, porque aquilo que Deus determinou acabou. Não tem discussão, não tem variação, sabe? Ou você obedece ou você obedece. Entendeu? Só que assim, se você obedecer, você vai ser abençoado. Se você não obedecer, Deus vai continuar sendo Deus. E você vai ser quem? A autoridade dos homens sobre nós, ela é relativa. Você pode argumentar sobre a autoridade relativa, mas a autoridade de Deus para conosco não cabe argumento. O que Deus fala, está falado e acabou. Então, quando Raabe, ela entendeu esse princípio do senhorio, da soberania de Deus, ela não pensou duas vezes em desobedecer a ordem do rei de Jericó. Por quê? Porque Raabe, ela escolheu fazer o que é certo e abandonou o que era bom. Por quê? Porque, gente, Raabe podia ter, sabe, jogado com o rei ali. Raabe podia ter falado, eu vou entregar esses homens para o Senhor. Porém, em troca disso, eu quero isso. Quantas vezes nós não negociamos? Quantas vezes nós não trocamos propostas pelo propósito? Raabe sabia que se ela fizesse o bem para aqueles homens, talvez ela conseguiria, ou talvez ela conseguisse o favor de Deus para com a vida dela. Sabe, queridos, Deus não nos chama a fazer o que é bom. Deus nos chama a fazer o que é certo. E Raabe, então, ela escondeu aqueles espias na casa dela. Ela escondeu por quê? Porque ela sabia que o que ela estava fazendo naquela hora era o certo. Era o certo. Raabe arriscou a sua própria vida para salvar os espias. E se não desse certo? E se os guardas do rei encontrassem os espias escondidos na casa de Raabe? Ia morrer todo mundo. Mas ela se arriscou, ela foi ousada, ela teve coragem. Sabe, queridos, talvez a sua família está vivendo o que está vivendo até hoje, porque até hoje você não teve coragem para fazer o que é certo. E até hoje está aí na zona de conforto, aceitando coisas que não são princípios, que quebram princípios. Sabe, só o princípio nos protege. Quando você decide obedecer princípios, você entra debaixo de uma proteção de Deus. Uma proteção absoluta do Deus soberano, do Deus todo-poderoso. Raabe escolheu a autoridade
do Deus Todo-Poderoso sobre a vida dela. E ela arriscou a sua própria vida para salvar aqueles homens de Deus. O que você tem feito para salvar a vida de pessoas? A vida dos seus filhos? A vida daqueles que Deus tem colocado nas tuas mãos? Você tem tido coragem para ser uma mulher ousada, para romper com tudo que é errado, para viver aquilo que é certo, para viver princípio, para resgatar valores na tua casa, na tua família? Sabe, Raabe, quando ela fez um acordo com aqueles espias, ela falou, olha, em troca de esconder vocês, de levar a vida de vocês da morte, eu quero pedir para que quando vocês vierem destruir Jericó, vocês poupem a minha vida, da minha família e dos parentes da minha família. E aí aqueles espias fizeram um acordo com ela. Sabe? Para que às vezes, talvez a sua família está vivendo o que está vivendo, porque até hoje você não tem sido uma mulher de coragem, uma mulher de ousadia. Raabe, ela contrariou a ordem do seu rei para salvar a vida daqueles espias. Sabe? Você tem sido uma pessoa que contraria o que é errado para prevalecer o que é certo? Raabe, ela pôs tudo em xeque para poder fazer e proteger o que era certo e não o que era bom. E você? Você tem tido coragem para isso? Ou você tem negociado valores? Sabe, talvez você tá aí amarrado num casamento, sabe, de fachada, num casamento que não é aquele que Deus sonhou, sabe? Porque você tem tolerado coisas erradas, você tem tolerado aquilo que tem sido bom, sabe por quê? Porque para ter casa, para ter salário, para ter dinheiro, para ter comida, você tem aceitado que seu marido viva uma vida fora de princípios. E você não tem assumido, você não tem se posicionado como esposa, você não tem se posicionado como mãe, sabe? Você tem sido permissiva demais com seus filhos e por causa disso eles têm se desviado, eles têm tomado rumos que não são os rumos que a palavra ensina. Seja uma mulher corajosa, seja uma mulher que queira proteger o que é certo e não o que é bom. Sabe, muitas vezes nós negociamos, por quê? Porque vai ter vantagem para nós. Ah, se eu não mexer com meu marido, deixa ele continuar fazendo o que é errado. E você não se posiciona, por quê? Porque você está tendo aquela recompensa de certa forma. Está acomodada? Mas está conformada? Mas não está satisfeita. Por quê? Porque só quando a gente vive pelo que é certo, nós vamos ter a recompensa das mãos de Deus. Porque só princípios te protegem. Raabe escolheu fazer o que é certo diante dos olhos de Deus. Raabe se posicionou. Ela saiu de cima do muro e ela tomou uma posição. Hoje o Deus dos judeus será o meu Deus. Naquele momento, a vida dela começou a mudar. Naquele momento onde ela se posicionou, naquele momento onde ela falou, eu vou desobedecer a ordem do meu rei, porque hoje sobre a minha vida tem uma autoridade, a autoridade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e eu sei quem ele é, porque eu tenho escutado o que ele faz por aqueles que são seus. Sabe, querida, talvez você não está vivendo ainda as promessas que Deus tem para você, porque você ainda não experimentou do Deus verdadeiro. Amém? Amém? Você tem sido uma mulher de coragem? Você tem escolhido fazer o que é bom ou fazer o que é certo? Hein? É preciso coragem para fazer o que é certo, gente. Porque para fazer o que é certo, muitas vezes você tem que renunciar a muitas coisas. Raabe, ela estava pondo tudo o que ela tinha conquistado até naquele momento. Ela tinha colocado tudo em xeque. Talvez você não tenha escolhido ainda fazer o que é certo, porque você tem medo de perder. Você tem medo, sabe, de perder o seu conforto, de perder coisas. Mas eu quero dizer para você, às vezes, para a gente ganhar, a gente precisa perder. Raabe, ela colocou tudo em risco, mas ela acreditou, ela confiou. Você tem tido disposição para não negociar princípios? Só os princípios te protegem. Raabe e toda a família dela foi protegida da destruição de Jericó, porque ela escolheu viver princípio. Porque ela escolheu não negociar valores.
Quando nós não escolhemos viver princípios e nem negociar valores, gente, nós colocamos não só a nossa vida em risco, mas de toda a nossa família. Ei, acorda! Acorda! Deus está te chamando, Ele quer mudar a tua história, porque Ele quer te usar para mudar a história. Raabe foi uma mulher de fé. Quando Raabe ouviu todos os relatórios sobre Deus, o coração dela se encheu de fé. Você tem sido uma mulher de fé? Como eu disse, Raabe reconheceu a soberania e o senhorio de Deus, e naquele momento ela se tornou uma mulher de fé. Você sabia que o nome de Raabe está lá em Hebreus 11, na galeria da fé? Raabe se tornou uma mulher e a vida dela foi tão tremenda, e a fé dela foi tão extraordinária que o nome dela é citado na galeria da fé em Hebreus 11:31. Depois você vai lá e confere. Por causa da sua fé, ela se tornou uma mulher extraordinária. Você sabe o que aconteceu com Raabe? Depois que aconteceu toda aquela situação, ela fez um trato com os espias, colocou aquele manto vermelho na janela como um sinalizador. E quando Jericó foi destruída, Raabe e toda a sua família foi protegida. Quando você se posiciona, quando você se torna uma mulher de coragem, quando você se torna uma mulher de visão, uma mulher de fé, não só a sua vida, mas de todos que estão à sua volta, vão ser protegidos, porque quem escolhe viver princípios, quem não negocia valores, é protegido pelo próprio Deus. Deus protegeu aquela mulher. Deus protegeu a família dela toda. Mas não parou por aí. Deus usou a vida de Raabe para proteger os 2 espias. Mas, depois que a vida de Raabe e da família dela foi poupada, sabe o que aconteceu? Raabe se casou com Salmão. Gente, fala pra mim aí. Quem conhece a história de Ruth? Fala assim, eu vou mostrar pra você quem Raabe se tornou. Quem conhece a história de Ruth? Fala eu, gente. Tem alguém aí? Quantos conhecem a história de Ruth? A história de Ruth é famosa por quê? Por causa do envolvimento que ela teve com a sogra dela, chamada como? Como chamava a sogra de Ruth, gente? Fala aí pra mim. Fala aí pra mim, como que chamava a sogra de Ruth? Lembra da história de Ruth? Noemi sai com a família, vai lá para a cidade de Moabe, porque estava tendo uma grande fome. E então os filhos de Noemi casam com mulheres moabitas, né? Então, o que aconteceu? Ruth se tornou nora de Noemi. Mas o que aconteceu? Gente, Noemi perde o marido, perde os filhos. E quando ela volta para a cidade dela, quando ela volta para o país dela, o que acontece? Ela despede as noras. Orfa volta para os pais, mas Ruth fala o quê? Eu vou contigo. E aí as duas voltam para lá, para Israel. E o que acontece? Ruth, ela conhece quem? Boaz. Ruth conhece Boaz, se casa com Boaz. Não é verdade? Mas, gente, vocês sabem de quem Boaz era filho? De Raabe. Salmão, Raabe casa com Salmão e tem um filho chamado Boaz. Boaz casa com Ruth e tem um filho chamado Jessé. E Jessé tem um filho chamado Davi. E toda a genealogia de Davi dá origem ao Salvador. Olha como Deus faz as coisas. Ruth se tornou nora de Raabe. Raabe foi a segunda sogra de Ruth, porque ela era mãe de Boaz. Então, se não acontece toda essa situação, se Raabe não entende quem era o Deus dos judeus, não casa com Salmão, não se converte, casa com Salmão, a genealogia de Jesus teria sido interrompida. Olha que coisa poderosa. Olha como que Deus tem um plano poderoso.
Sabe, queridos, não importa a sua história. Não importa de onde você saiu. Não importa o quão fundo você foi no pecado. Não importa o seu passado. Eu quero dizer para você que o teu futuro está intacto. Que os planos que Deus tem para você estão intactos. Mas quando você não reconhece a soberania de Deus, o senhorio de Deus, um projeto inteiro, não só com a sua vida, mas com toda a sua geração futura, pode estar sendo interrompido. Se Raabe não tivesse entendido, se Raabe não tivesse escutado ouvir falar de Deus, não tivesse deixado a fé ser uma fé extraordinária no coração dela, se ela não tivesse tido disposição, sabe, de negociar o que é bom pelo que é certo, gente, Jesus talvez não tivesse nascido. É isso aí mesmo, Romênia. Raabe, ela realmente converteu. Ela realmente teve uma vida transformada. Porque ela gerou filhos em Deus. Não é? Exatamente. Sabe por que Boaz era generoso? Porque Raabe foi generosa. Raabe foi generosa com os espias. Ela tinha generosidade, ela tinha bondade no coração dela. A própria Bíblia diz isso. E essa bondade ela ensinou para o filho dela. Tanto que quando ele via Ruth pegando as espigas que caíam, os grãos que caíam da colheita, ele deixava. Ele falava, deixa ela pegar. E ele, então, se casa com Ruth, né? E eles têm Jessé tem Davi. E de toda a linhagem de Davi nasce o nosso Salvador. Então, queridos, sabe? Não limita Deus. Não limita o agir de Deus na sua vida. Não negocia princípios. Seja uma mulher de coragem. A tua ousadia, a tua coragem é o que vai manter um projeto de Deus de pé. É que vai proteger os princípios que você defende defender e viver na sua vida. Os valores que você não negocia. E que tantas pessoas falam, você é boba, você é burra, você é isso, você é uma crentinha, você é aquilo, você é aquele outro. Sabe? Não deixe que vozes contrárias te tirem da direção que Deus tem para você. Deus tem um plano com a sua vida. E esse plano é bom, perfeito e agradável. Em Jeremias, Deus diz, só eu sei os planos que tenho para com você. Planos de prosperidade e não de desgraça. E um futuro de esperança e de paz. Amém, queridas? Amém? Deus não te deu um espírito de covardia, mas te deu um espírito de coragem, de ousadia e de equilíbrio. Então, seja uma mulher equilibrada. Seja uma mulher que não negocia princípios. Seja uma mulher que não negocia valores. Seja uma Raabe que, independente da tua história, você sai de cima do muro e se posiciona em Deus e vive uma história extraordinária. Deus tem uma história extraordinária para você. Mas só depende do seu posicionamento. Só depende da sua coragem. Só depende da sua fé. Porque aquilo que Deus escreveu para você viver nessa vida já foi determinado. Então, não negocie valores, não negocie princípios, não troque o propósito pela proposta. Não deixe que a voz do inimigo soe mais alto. Sabe, Raabe poderia ter negociado com o rei, mas ela entendeu. Ela entendeu quem era o Deus de verdade e ela decidiu se submeter à autoridade e ao senhorio. E a soberania que entrou uma ligação aqui. Amém, queridas? Amém? Que nós possamos ser as Raabes da nossa geração. Que teve uma história transformada. Que teve uma história totalmente, sabe, transformada por um Deus que é fiel para fazer muito mais infinitamente além daquilo que Ele, sabe, daquilo que você pensa, daquilo que você sonha, daquilo que você imagina. Talvez você está olhando para sua condição hoje e você acha que acabou. Sabe, talvez Raabe, olhando para a situação toda ali, talvez ela poderia ter pensado assim, acabou para mim. Não tem jeito, sabe? Eu vou ser destruída, sabe? Eu vou ser destruída junto com o povo de Jericó, junto com a cidade de Jericó. Mas ela era uma mulher de visão, que via além das circunstâncias. Ela é uma mulher de coragem, que decidiu fazer o que é bom, fazer o que é certo e não fazer o que é bom.
e uma mulher de fé extraordinária. A tal ponto que o nome dela é citado na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11. Amém? Deus, a Raabe daquela geração passou. Mas Deus, Ele quer encontrar Raabes nessa geração. Você pode ser a Raabe que Deus está procurando, que quer mudar a sua história, que quer mudar o seu testemunho, que quer mudar a sua vida. E que através de você, salvadores dessa geração caída, dessa geração destruída, possam nascer e possam ser cidadãos dos céus na terra, aqueles que resgatam princípios, resgatam valores e que constroem o reino de Deus sobre a terra. Você é uma Raabe. Então se posiciona e seja aquela que vai gerar a geração do Salvador. Nós precisamos muito de pessoas posicionadas, pessoas que decidam viver por princípios, que decidam defender princípios, que decidam resgatar valores que foram perdidos, para que pessoas, vidas, famílias sejam resgatadas e voltem para o projeto original de Deus. Amém? Que você guarde essa palavra no seu coração e que você possa ouvir mais vezes, para que essa palavra possa entrar e transformar a sua vida, porque Deus, Ele está à procura. Deus está à procura de um coração de adorador, de adoradora, que adora em espírito e em verdade. E você pode falar, eis-me aqui. Será que Deus está encontrando no teu coração uma fé extraordinária, que Ele possa mover, que Ele possa mudar situações e circunstâncias através da sua vida? Sabe? Raabe, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar de Deus, e só o fato de ouvir já foi o suficiente para se posicionar, sabe, para tomar uma decisão que mudou não só a vida dela, mas toda uma história. Amém, queridas? Então que Deus abençoe o seu coração, que você possa meditar nessa palavra e que você possa se permitir ser modelada pela história de Raabe, para que você possa também ser modelo nessa geração. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você que ficou comigo até o final.